estava lá. Quantas vezes nós não vimos o livramento durante todo esse ano, mas o Senhor estava lá. Quantos, Senhor, não chegaram até o final desse ano? Quantos não chegaram até aqui? Quantos pelo caminho ficaram longe da tua presença? Quantos se afastaram? E até aqui o Senhor nos trouxe. Até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigada, Jesus. Obrigada porque nós não merecemos tamanho amor. Obrigada, Jesus. Nós fazemos a oração do Salmos 40, em que diz: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós queremos te adorar nessa noite, Jesus. Dizer o quanto nós somos gratos. Render o nosso coração diante do Senhor. Dizer o quão o Senhor é grande. O quão nós não merecemos, mas somos gratos, Pai, por termos sido alcançados pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Jesus, agradecemos, Senhor, por até aqui chegar. Jesus, depositei toda a minha esperança, toda a minha confiança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Dê sua melhor adoração. Nós não sabemos se amanhã nós estaremos acordados, se amanhã nós teremos a chance de adorá-lo. Então, como se fosse a última vez, a última oportunidade, adore ao Senhor, se entregue a Ele, se derrame diante dEle. Entregue o seu coração diante do Senhor. Ai, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. E grande é o Senhor, e que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer. Obrigado, Deus. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Só
o Senhor e muito digno de louvor. E na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. E grande é o Senhor, e que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Mais uma vez, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, e céus, e céus. Aleluia. Só tu és. Aleluia. Só tu és. Nenhum outro se compara a ti. Nenhum outro se compara a ti, Senhor. Tu és o que sacia a minha fome, a minha sede. Aquele que me achou, aquele que me perdoou. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas veio uma pedra, ele pegou pra mim apedrejar. E eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim, meu amor, mas mesmo assim, e com
uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. E sua irresistível graça me alcançou. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? E no lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. E eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. E com a frase atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. E sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? E no lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Eu fui encontrado por esse amor. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. E a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou?
comigo assim. E eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Ah, Senhor, só aquele que teve sua vida transformada, lavada e remido no sangue do Cordeiro, aplauda ao Senhor. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. E dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez, declare isso. E tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, meu Salvador. És o meu Salvador. E junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. E sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água Sem fim. e dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar. E tu és
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. E quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Diga a Ele. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. E quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede e lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. E tu és por quem a minha alma esperou, A fonte da vida que me encontrou. és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. E tu és Por quem a minha alma esperou. a fonte da vida que me encontrou. O Messias, o meu Salvador. A igreja diz: tu és por quem a... Se você ansiou por Ele, diga: a fonte da... És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui. E eu digo aqui, não só na igreja. Porque, por exemplo, eu cheguei mancando. Mas eu quero saber como você chegou esse ano aqui. Já parou para pensar como você chegou até esse ano? Até aqui? Já conseguiu analisar aí todas as coisas que aconteceram esse ano? Já conseguiu imaginar todas as vezes que você achou que as águas do mar da vida iam te afogar? Todas as vezes que você achou que a onda ia vir tão alto que ia te afundar? Todas as vezes que você achou que você ia desistir? Se eu estiver sozinha nessa, alguém me fala. Se seu ano foi assim de uma maneira que você falou: tô no barco e tá tudo bem. Oh, glória a Deus. Mas nem todos nós podemos dizer que foi tudo bem. E a onda veio, entrou na água e a gente começou a gritar: Jesus, o Senhor não está vendo?
quantas vezes nós achamos que íamos afundar. E essa canção que nós vamos cantar agora, ela é muito preciosa, sabe? Porque ela faz você parar e pensar. Toca o coro pra mim, a nota do coro. Sobre as águas, Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Vamos no início? Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. E se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Vamos formar um grande coral dizendo aleluia. Aumente o volume da sua voz. Tu és
igreja vai dizer: se o mar, e se o mar me submergir a tua mão, me traz a dona pra respirar, me faz andar. Nós cremos que o Senhor nos faz andar. Tu és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia. Nós nos unimos ao coro dos céus e dizemos aleluias. Nós nos reunimos aos anjos, os querubins e os serafins. Dizemos aleluia, aleluia, aleluia ao teu nome, Senhor. Aleluia, nós te rendemos. Dizemos obrigada, Senhor. Como diz o Salmos 40, eu depositei a minha esperança no Senhor. Eu depositei a minha confiança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Obrigada, Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. 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 Exaltamos o teu nome, Deus. Aleluias ao teu nome. Não pelo que o Senhor faz, mas por tudo que o Senhor é. Aleluias ao teu nome, Deus. Nós adoramos. Nós nos entregamos, Deus. Nós nos rendemos. Obrigada, Senhor, por se fazer presente neste lugar. Pai, nós te adoramos como se fosse nossa última noite.
Nós entregamos o nosso melhor nesta noite. Não é nada perto de tudo aquilo que o Senhor merece. Mas nós nos rendemos, nos entregamos, te adoramos. Louvamos por sentir tua presença aqui. Dizemos, Espírito Santo, continua neste lugar. Tu tens liberdade neste lugar e neste lugar em nós, Senhor. Tudo é teu, é para ti, é por ti. E tudo vem de ti. Aleluia, ao teu nome. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Cadê as crianças? Tem criança hoje não? Cadê Valentina? Bora, criançada. Vamos orar primeiro. Aleluia, glória a Deus. Hoje tá bom, né? Já que me diz. Na escolinha hoje tá. Amém? Fim de ano, irmãos, é desse jeito. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, ó Pai, apresentamos nossas crianças ao Senhor. Nos agradecemos, Deus, por cada uma das nossas crianças. Senhor, derrama o teu sangue protegendo elas de todo mal. Abençoa também, Pai, a escolinha, os voluntários, os professores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Dê um louvor de palmas bem forte. Glória a Deus, aleluias. Aleluia. O Cefa Teens terá a confraternização agora. Amém? Cadê o Cefa Teens aí? Aleluias. A diaconisa Aline já está ainda, amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Olha para o seu irmão, pega na mão dele, cumprimenta ele na paz do Senhor Jesus. Pega na mão dele. Você fala assim, eu estou enjoado desse irmão, já estou vendo ele todo dia. Mas o mesmo céu que ele quer morar, você quer morar. Então, você tem que gostar do seu irmão. Amém? Graças a Deus, né? Vamos fazer uma oração rapidinho aqui. Senti vontade de fazer, vamos fazer a oferta aqui. Vamos ficar de pé, está todo mundo cansado. Natal não é hoje, não. Natal é depois de amanhã. Segura na mão do seu irmão, que está todo bonito aí. Né? Lembrando que a beleza mais é de dentro para fora, né? Se estiver bonito por dentro, por fora, você resplandece. Segura na mão do seu irmão. Talvez ele chegou aqui hoje cansado, né? Sobrecarregado, né? E daqui a pouco nós vamos ouvir a palavra e eu creio que Deus vai falar com você. Amém? Nós estamos com uma série de mensagens para 2026. Fica atento. Às vezes uma palavrinha que Deus fala conosco, né? Já é uma resposta de Deus para a nossa vida, né? Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai,
Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e está a tua igreja, ó Pai, nessa terça-feira de libertação. E eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha nesta noite, resplandecer a tua glória sobre cada vida que está aqui. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha jogar por terra os impedimentos e venha nos dar direção a cada dia, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que no mundo teremos aflições, mas nós temos que ter ânimo, porque o Senhor nos ensinou isso, para estar animado, mesmo diante das dificuldades, nós temos que animar, orando, buscando o Senhor. Meu Deus, está aqui teu povo, tua igreja, e mesmo, Pai, esse povo que está aqui, Pai, não é qualquer povo, é o povo que o Senhor escolheu para estar aqui hoje. Por isso eu peço ao Senhor, não deixa que ninguém saia de mãos vazias. Mesmo que a bênção eles não estão vendo, mas no mundo espiritual, o Senhor já possa liberar para que essa igreja venha receber aquilo que tanto tem clamado o Senhor. Eu abençoe cada um que está aqui, desde o menor ao mais velho, Pai, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus e senta. Pode sentar, vamos fazer um momento da oferta. Coloca aí, por favor, não sei se está colocando hoje aqui no mural. Provérbio 11, 25. Se não, eu leio rapidinho aqui. Provérbio 11, 25. Quero cumprimentar também os irmãos que estão aí do outro lado da live, viu? Lembrando que a nossa irmã Luciana Cabral de São Paulo já está em Montes Claros, né? Acredito que ela já está aqui dia 1º, cultuando conosco aqui. A mudança, né? Muitas coisas arrumando, não é fácil não, né? Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém. Vamos ler aqui mesmo, né, irmãos? Abra a tua Bíblia, Provérbio 11, 25. Vai dar para ler aqui. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Amém? São versículos que a gente costuma sempre ler eles na oferta, porque são versículos que falam muito conosco na hora da oferta, né? Quando fala de uma alma generosa, é uma pessoa que ela não olha, né? Ela não questiona quando é para abençoar alguém. Uma alma generosa, ela não questiona quando ela tem que abençoar a obra de Deus, ou mesmo abençoar alguém, né? Um parente, um amigo, né? Quando a alma é generosa, ela se torna uma pessoa que, sabe, como diz o ditado, não tem nada nas mãos, ela tem um coração bom. A alma generosa pode não ter, mas ela deseja ter para abençoar o outro, né? Então, é muito importante nós ser pessoas generosas, né? Nós temos que essa palavra generosa, ela também vem de bondade, né? Benignidade, que está lá nos frutos do Espírito, junto lá essa palavra, né? Os frutos do Espírito. Então é muito importante nós não esquecermos. Fica parecendo até enjoativo, todo dia está falando a mesma coisa. Mas tem coisas que nós temos que repetir várias vezes para a gente decorar, né? E não esquecer, né? Que nós estamos em construção, né? Todos os irmãos dessa igreja que é membro sabem, e graças a Deus tem abençoado essa obra, tem sido fiel nessa obra, né? Os irmãos têm sido fiel no pouco, no muito, naquilo que Deus tem colocado. Aqui tem muitas pessoas fiéis, muito com Deus, graças a Deus, e eu tenho certeza que a recompensa não vem do pastor para a sua vida, a recompensa vai vir do Senhor para a sua vida e para a minha vida, né? Então, assim, nós temos que abrir o coração para abençoar a obra de Deus. Às vezes você fala, hoje eu só tenho uma moedinha, mas não importa, essa moedinha, você sabe a questão da moeda, eu vou ensinar vocês a questão da moeda. Eu estava, todo o dinheiro que eu ia comprar um pão na padaria, alguma coisa, sobrava um real ou 50 centavos. Eu falava assim, é por isso que eu estou usando aparelho, né? Falava assim, me dá chicletes, me dá de chicletes, me dá de bala. E gastava as moedas tudo em porqueira, né? Que estraga os dentes se for direto, né? Aí eu peguei, sabe, um dia eu falei assim, não. Eu comecei a somar, só essa semana eu gastei... Comecei a somar na minha cabeça. Eu gastei R$1 ali de chiclete, eu gastei mais 70 de bala, eu gastei mais. Uma semana,
quase 5 reais. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou segurar minha vontade e não vou pegar o troco. Eu achei tão engraçado na Minas Brasil. Falou assim, sobrou 25, você quer dar para abençoar, para ajudar, né? Que eles pedem. Aí eu falei, não, a gente já abençoa. Na verdade, Marcelo já abençoa, né? Aí eu peguei os 25, lembrei do cofrinho, levei, não, sabe? E estou guardando. Esses dias eu estava com 63 reais só de moeda. Entendeu? Então, isso é muito importante, porque que o Senhor fala? Quando você abençoa no pouco, Deus te coloca no muito. Porque, às vezes, R$1.000, talvez é o seu pouco, né? O que você tem, R$1 é o pouco que você tem, mas dá de coração, né? Dá de coração. Não é dar assim, vou dar porque não tem jeito. Ah, o pastor está pedindo. Não, é aquilo que está no seu coração. É a legalidade que você abre seu coração para Deus. É a sua possibilidade. Deus não pede mais que 10% no seu salário. Se você dá 12%, você está fazendo errado. Se você ganha 1.000, você tem que dar só 100 dentro do dízimo. Você não pode dar 110. Você dá 100, pega os 10 e dá como oferta. Porque a oferta, ela pode ser maior do que o dízimo, porque é voluntário. O dízimo é ordenança, né? Então, nós temos que aprender muito sobre essas coisas, ler a Bíblia, para a gente não se tornar ignorante, né? No que diz a respeito, abençoar a obra de Deus, no que diz respeito àquilo que a gente tem que oferecer, o que não tem que oferecer. Amém? Então, se você vai devolver seu dízimo nessa noite, ou você já devolveu, quer vir aqui, recebe aqui a unção na sua mão, em nome de Jesus, né, que você será abençoado. Não fica com preguiça de sair do lugar, vem aqui na frente. Você que vai abençoar com a sua oferta, vem aqui na frente também, seu dízimo. Eu creio que Deus, Ele vai continuar abençoando a sua vida em nome de Jesus. Pode se levantar do seu lugar em nome de Jesus. Aleluias. Deus é bom o tempo todo. Vem aqui receber a unção na sua mão, meu irmão. Vem aqui. Fica com preguiça, não. Cada passo que você dá para o altar, é a bênção de Deus sobre a sua vida. Você não sabia? Então, seja aquele que abençoa a obra de Deus com amor. Tá? Porque você vai ver os resultados. Saber que você, quando essa construção estiver pronta, você saber que você faz parte dessa construção. Saber que aqueles tijolos que estão ali, empinados, pelo menos 100 foi você que abençoou. Né? Seja o cimento. É gratificante demais. Né? Então, assim, tem muitas coisas que Deus faz na nossa vida que às vezes a gente só vai ver depois o resultado. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deus abençoe todos os irmãos que abençoaram, os que não abençoaram também. Que Deus continue nos abençoando. Quem tiver desempregado, que Deus venha abrir as portas em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, para a gente ouvir a palavra neste momento. Vamos ouvir a palavra de Deus. E você fica atento, né, para que Deus venha falar com você nessa noite em nome de Jesus. Não quer ver a igreja bem animada, né? Porque as palmas que você bate não é para o pastor, o pregador que vai pregar. Você vai bater palma para Jesus. E tudo que você faz aqui tem que subir para cima, não pode ir para o lado nem para o direito. Então, vamos receber o pastor José Carlos com palma para Jesus, bem forte para Jesus. Aleluia. Não fica distraído, viu, irmão? Boa noite, povo de Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Creio eu que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que um dia nós nos entregamos a Ele, Ele está presente aqui neste lugar. E eu tenho certeza absoluta que Ele é o maior interessado em nos abençoar, amém, queridos? Sei que Deus é um Deus que todos os dias Ele está nos ensinando, todo dia nós estamos aprendendo algo mais com Deus, amém? Nós estamos em um ano gerando 2026, né? Crescimento e expansão. Eu sei que Deus ele tem uma palavra para falar conosco aqui nesta noite, queridos.
ele quer nos ensinar nesta noite o que é o verdadeiro crescimento da igreja. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar conosco, queridos, porque Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela jamais volta para si vazia. Qualquer um de vocês que estivesse aqui esta noite ministrando a palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus ia falar, porque ele tem compromisso com a sua palavra. E a igreja jamais vai sair de mãos vazias. Amém, queridos? Quem trouxe Bíblia, por favor, queridos? Eu quero ser grato a Deus. Abra no livro de Gênesis, capítulo de número 37. Eu quero ser grato a Deus pela oportunidade, ao pastor Fernando de Assis, a pastora Sabrina, a cada um dos pastores deste ministério, a cada um dos obreiros, a cada um dos membros deste ministério, pois nós estamos juntos aqui para cultuar ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque e ao Deus de Jacó. Eu quero, antes de ministrar a palavra de Deus para a sua vida, dizer para você que o ano ainda não acabou. Talvez Deus te prometeu algo e ainda não aconteceu. Eu quero dizer que o Deus que nós servimos, ele é fiel para cumprir. Se foi Deus que prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir, sabe por quê? Porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, tenho certeza absoluta que o que ele prometeu para você, ele vai cumprir. E eu quero dizer algo ainda para você antes de começar a palavra de Deus. Queridos, quando você é um escolhido de Deus, as coisas não são fáceis. Quando você é um escolhido, uma escolhida de Deus, a perseguição vem, a dificuldade vem, as afrontas vêm, mas eu quero dizer para você que o Deus te escolheu, ele é todo poderoso. O Deus que te escolheu jamais vai deixar você sozinho. Eu quero dizer para você que serve a este Deus vivo, ao Deus da Bíblia, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele ainda vai fazer grandes coisas na sua vida acontecer, mas Ele está dizendo para pessoas aqui esta noite, espera só mais um pouquinho. Não desista dos teus sonhos, porque antes de você sonhar, o teu Deus já sonhou por você. Antes de você sonhar, Ele já sonhou por você. Antes de você pensar algo, Ele já pensou por você. Porque os pensamentos dEle são mais altos do que os nossos. Aleluias. Gênesis capítulo de número 37, queridos. Diz assim a palavra de Deus. Versículo de número 3 a seguir. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Depois sonhou José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos em meio ao campo, eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deverás reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, ou seja, o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse-lhe, eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua, e 11 estrelas se inclinavam para mim. Só até aqui, queridos. Feche teus olhos por um minuto. Grande Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, meu Deus, diante da Tua presença. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor é um Deus que fala. Nós cremos que o Senhor é um Deus que faz. Nós cremos que o Senhor é um Deus que estabelece. Nós cremos que o Senhor é um Deus que é todo-poderoso. Nós cremos que o Senhor é um Deus que está no controle total da nossa vida, que está no controle total da nossa história, que é o Senhor que guarda a nossa entrada e a nossa saída.
E nós cremos, meu Deus, que os sonhos do Senhor são mais altos que os nossos. Nós sabemos que os sonhos do Senhor, meu Deus, os pensamentos do Senhor são de bem para nós e não de mal, Deus. E eu creio que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, Deus, porque nós cremos em um Deus todo-poderoso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que é criador de todas as coisas, o Deus que não tem ninguém acima dele, um Deus que pode todas as coisas, e eu creio que o Senhor vai falar conosco neste lugar, em nome de Jesus. Queridos, pode se assentar em nome de Jesus. Queridos, nós lemos uma história aqui que é conhecida de toda a igreja. Talvez no início os irmãos podem pensar, mas a palavra é sobre Gerando 2026, crescimento e expansão. O que tem a ver com a palavra sobre José? Queridos, nós conhecemos um pouquinho da história de José. Nós sabemos que José, ele, como nós lemos aqui na palavra, ele era um dos filhos que, como diz no palavreado de hoje, que o pai mais puxava o saco, puxava a sardinha, aquela maneira de falar, né? Mais se apegava a ele, porque era o filho da sua velhice. E devido a isso, os seus irmãos não gostaram dessa situação. A Bíblia nos relata que os irmãos de José, eles começaram a ficar com raiva de José, começaram a odiar José, devido ao seu pai o amar, mostrar que o amava mais do que os outros irmãos. Queridos, mas eles entenderam tudo errado, porque com certeza Jacó também amava cada um deles. Mas sempre, todos sabem, tem aquele filho que o pai é mais, aproxima mais. Acho que é devido também ao tratamento. Talvez José o tratava o pai melhor. Talvez você tenha um filho que te trata melhor, por isso você se aproxima mais dele. Você faz mais carinho nele, porque ele também é mais carinhoso com você. É mais obediente com você, isso é normal. Mas eles entenderam tudo errado. Devido a essa situação, eu vou adiantar, porque não é isso aqui realmente que eu quero deixar para você aqui esta noite. Mas eles começaram a tramar contra José. Começaram a tramar que eles iriam matar José. E de repente, José vai levar alimento para eles, porque José ele também cuidava das ovelhas do seu pai. Mas ele foi mandado pelo seu pai a levar alimentos para os seus irmãos. E de repente eles tramaram contra José. Jogaram José em um poço. Ou uma cisterna, como você queira entender. A partir dali, a vida de José jamais seria a mesma. Eu quero abrir um parênteses aqui para você. Talvez tudo está parecendo que não vai dar certo na sua vida. Parece que foi colocado um ponto final na tua história. Mas eu quero dizer para você que você não serve a um Deus qualquer. Você não serve a um Deus com D minúsculo. Você serve a um Deus que é criador dos céus e da terra. Você serve a um Deus que criou tudo pelo poder da sua palavra. Você serve a um Deus, queridos, que Ele sustenta todo o universo com a força do seu poder. Você serve a um Deus que Ele abriu o mar vermelho somente com o sopro das suas narinas. Você serve a um Deus que abriu a madre de uma mulher estéril. Você serve a um Deus que fez o cego enxergar. Você serve a um Deus que tem todo o poder. A Bíblia diz que Ele tem todo o poder nas suas mãos. Então, queridos, começa a acontecer a situação com José. Os seus irmãos tramaram contra ele. Irmãos de sangue. Irmãos que deveriam protegê-lo, deveriam amá-lo. Eu iniciei dizendo aqui, pastor Ângela, que quando você tem um chamado de Deus, não é do homem. Que muitas vezes o homem levanta, mas não é ser levantado pelo homem. Você tem que ser levantado primeiro por Deus. E quando o homem levanta, João, é porque já foi confirmado por Deus no coração do homem.
Então, pastora Ângela, quando você tem um chamado de Deus, você é caluniada. As coisas não são fáceis. As pessoas querem fazer como fez com José, jogar você em uma cisterna. Os próprios irmãos tramaram a morte de José. Mas um dos irmãos disseram, não vamos matá-lo. Tirou ele do poço, vendeu como escravo, todo mundo já conhece a história. A trajetória de José não foi fácil, queridos. Eu quero abrir um parênteses para dizer para você que esta noite. Você acha que a trajetória deste ministério foi fácil? Você acha que todo o início é fácil? Não é fácil, queridos. Estava ali pensando comigo. Este ministério tem 11 anos, não é isso, pastor Ângelo? 11 anos. Nós vamos chegar lá. Queridos, de repente, José, ele é levado como escravo. Eles venderam José como escravo. Mas tudo era propósito de Deus, queridos. Talvez tudo tenha dado errado na sua vida. Mas se você realmente serve a Deus, vai dar tudo certo. Talvez o início não esteja bom, mas o final vai ser glorioso. Talvez o início não esteja bom, mas o final você vai cantar o hino da vitória. Porque quem serve a Deus nunca perde. Quem serve a Deus, queridos, mesmo que no momento esteja parecendo que você está sendo derrotado, você não está sendo derrotado, porque você tem um Deus que nunca perdeu uma batalha. Você tem um pai que nunca perdeu uma batalha e não vai permitir que você perca a sua batalha. Não vai permitir, queridos. Queridos, nesses últimos dias eu tenho aprendido muito com muitas coisas que a gente tem visto acontecer. A gente tem que olhar para nós mesmos e temos que melhorar muito se nós quisermos chegar na glória. É cada um olhar para si mesmo, como diz no texto que nós lemos de 1 Coríntios, da Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós temos que olhar para nós. Quantas coisas nós temos feito de errado e achamos que está certo. Vamos pedir a orientação da palavra de Deus. Os irmãos de José tentaram matar o seu próprio irmão. Venderam como escravo. Imagina o tanto que José sofreu. O escravo, ele apanha. O escravo, ele não come a hora que ele quer. O escravo, ele não bebe água a hora que ele quer. E quando José chega no Egito, José é vendido para um homem chamado Potifar. Até então, começa tudo bem. Porque a Bíblia diz que Deus era com José. Eu quero dizer para você aqui esta noite, não importa o que você está passando, Deus é com você, meu irmão. Vai passar. Essa fase ruim vai passar. Essa dificuldade vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vai vir pela manhã. Queridos, então de repente ele é vendido para um homem chamado Potifar. E Deus era com José. Aonde José colocava as mãos, prosperava, queridos. Eu já quero profetizar aqui sobre a sua vida. Aonde você colocar a sua mão, vai prosperar. É para que o nome de Deus seja glorificado. Não é para a sua glória, nem para a minha glória. É para a glória do Deus que nós servimos. Mas eu profetizo que aonde você colocar a tua mão, vai prosperar. Querido, José chega em uma terra estranha. Mas ele chegou em uma terra porque ele foi enviado por Deus. De repente, José começa a trabalhar na casa de Potifar, pastor Ângelo. Um jardim que estava todo murcho, todo seco, começou a ficar todo verdinho. Não tinha mais flores, estava só os galhos, começou a aparecer flores.
É isso que Deus vai fazer com você. É isso que Deus vai fazer com o irmão Madison e com a irmã Eline. Aleluia. Onde Deus levar vocês vai florescer. Aonde Deus levar vocês, os corações de pedra vão ser quebrados e vão ser transformados em coração de carne, para que eles tornem como nós, verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Queridos, aonde eu vou chegar aqui, você vai entender o que eu quero dizer. Com crescimento e expansão. Imagina a trajetória de José, queridos. De repente, Potifar vê que José é diferente. Quero dizer para você, aonde vocês estiverem, vocês têm que ser diferentes. Se você estiver na sua empresa, você tem que ser diferente. Se você estiver na faculdade, você tem que ser diferente. No meio da sua família, você tem que ser diferente. Não somos perfeitos, mas nós temos que pedir a Deus para nos melhorar a cada dia. E de repente José, ali na casa de Potifar, Potifar já vê que tinha algo diferente em José. Queridos, o brilho de Deus brilha diferente naquele que serve a Deus de verdade, naquele que é fiel a Deus, naquele que é sincero com Deus. E de repente Potifar coloca José para administrar a sua casa. Fez de José o administrador da sua casa. Mas o diabo, queridos, o diabo ele não fica parado. O diabo ele tenta nos parar, ele tenta nos envergonhar, ele tenta fazer de tudo para mostrar que nós não somos aquilo que nós achamos que somos. Mas José era um homem fiel. Era um homem íntegro. E de repente, a mulher de Potifar tira a sua roupa e fica de frente para José. O que José faz, querido? José sai correndo. Como diz o pastor Cláudio Duarte, quando sua mulher chega brava em casa, corre, foge da aparência do mal. Brincadeira, viu, queridos? Mas José fugiu da aparência do mal. José era íntegro. José, mesmo com tudo que ele estava passando ali, diaconisa Luciene, ele nunca deixou de confiar que Deus ia mudar a história dele. É isso que Deus está querendo dizer para nós aqui esta noite, para mim e para você. Não olha para as circunstâncias, não olha para o obstáculo, não olha para a dificuldade. Você vai vencer, porque Deus prometeu que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o Deus que você serve. Não olhe para baixo, olhe para cima, é de cima que vem a nossa vitória. E de repente, José corre. José é caluniado. A partir daí, mesmo Potifar no seu coração, sabendo que não era aquilo realmente, mas ele, como marido, ele como um chefe da guarda, um homem importante, ele tinha que fazer aquilo. Ele tinha que deixar José ser preso. Mas eu quero dizer para você, quando você serve a Deus, quando Deus é com você, porque a Bíblia diz, e Deus era com José. Quando José é preso, com pouco tempo, José também começa a administrar a prisão. Você pode estar em um ambiente que não é adequado para você, mas Deus vai te usar naquele ambiente. Deus vai te usar naquele ambiente. A prisão não era o lugar de José, mas José foi usado, ele mudou aquela prisão. Aqueles presos passaram a se alimentar melhor, aqueles presos passaram a não ser mais violentos, passou a não querer, um exemplo, não querer mais fugir, porque o ambiente era bom para eles, até eles cumpriam a pena que eles deviam, teriam que cumprir. Eles fizeram algo errado para aquela época, e eles teriam que cumprir a pena, mas ia cumprir a pena em um lugar mais agradável, porque um homem de Deus estava lá, fazendo a diferença. É que eu quero dizer para você, não importa se você é o único cristão da sua família, faça a diferença. Não importa se você está em uma sala de aula na faculdade,
que só você e mais um, ou só você é servo de Deus. Faça a diferença. Aonde você estiver, faça a diferença. E de repente, acontece todo esse contexto, toda essa situação com José. Quando José é preso, quando acontece tudo isso com José, Deus, ele estava forjando o caráter de José. Agora eu vou entrar na palavra e vai ser bem rápido. Queridos, quando Deus toca no coração do pastor Fernando para abrir este ministério, que começou na casa dele, inclusive eu fui nos cultos que tinha na casa dele. Então, como eu disse para vocês, antes de nascer no coração do pastor Fernando, nasceu no coração de Deus. E de repente começa ali em casa, na casa dele, daqui a pouco ele aluga um ponto, aí no primeiro ponto ali chegou a ter acho que 100 pessoas, 150, né? Aí depois mudou para cá, já dobrou. Queridos, eu peguei essa história de José para nós entendermos algo, você vai entender agora. José até então, quando estava vivendo na terra de seus pais, ele era um pastor de ovelhas. Mas depois Deus envia ele para o Egito. Ele passa por tudo o que eu já citei aqui, que vocês ouviram. De repente, o padeiro e o copeiro são presos. E eles dois tiveram um sonho. Tudo foi preparado por Deus. Deus prepara todo o cenário para você vencer, meu irmão. Você vai vencer, mas o cenário que vai preparar é Deus. Dá a glória para Ele. Tudo que você conseguir, dá a glória para Deus. Nunca diga, eu consegui com o meu esforço. Eu consegui porque eu sou forte. Eu consegui porque eu fiz faculdade. Eu consegui por isso, por aquilo. Não! Foi Deus, meu irmão. Por que Ele diz no livro de João 14, sem mim, nada podeis fazer. Então tudo é Ele, meu irmão. Tudo é Ele. Então Deus permitiu que acontecesse tudo isso com José. Eu vou chegar aqui já no final, para vocês entenderem. De repente, José vai ali revelar o sonho do padeiro e do copeiro. Já era um cenário todinho preparado por Deus. De repente, José, usado por Deus, revela o sonho do padeiro e do copeiro. Um gostou, o outro não gostou, porque um ia ser morto, o outro ia voltar para o seu cargo. É normal. De repente, José só diz para ele assim, o copeiro: lembra de mim quando você estiver na presença de Faraó. O interessante, pastor Ângelo, que juntando essa trajetória todinha de José, que ele foi jogado no buraco, na cisterna, que ele foi vendido como escravo, que ele ficou na casa de Potifar, que ele foi para a prisão, durou 13 anos. 13 anos, queridos. 13 anos. E o interessante, que primeiro tinha 11 anos. Quando o copeiro e o padeiro voltou para o palácio de Faraó, onde o padeiro foi morto e o copeiro voltou para o seu cargo, demorou mais 2 anos. 2 anos José ficou aguardando ainda. Eu quero dizer algo para a igreja aqui esta noite, que Deus está ardendo no meu coração. Você sabe este ministério que está sendo construído? É um crescimento, né? Da obra. É um crescimento, é uma construção maior, é um templo maior. Mas quando eu estava lá em casa lendo a Bíblia, Deus me falou assim: primeiro Deus vai fazer o crescimento em cada um dos membros, em cada um dos obreiros, em cada um dos líderes. Queridos, quando você é líder de uma igreja de 100 membros, é uma situação.
Quando você começa a tomar conta de uma igreja de 500 membros, é outra situação. Quando é de 1000 membros, é outra situação. Então Deus falou para mim que Ele está nos preparando. Que Ele está preparando a cada um de vocês. Não só quem já está cooperando, quem já é obreiro, quem já coopera, quem é voluntário, quem é pastor. Não. Deus está preparando muitas pessoas aqui ainda. Porque se tem 50 obreiros, um exemplo, para tomar conta de 200, 300 pessoas, para tomar conta de 1000, tem que ter uns 200. No mínimo 150 obreiros. E Deus falou comigo que Ele está nos preparando. Ele está nos preparando, está querendo que nós venhamos ter um caráter parecido com o de José. Que nós venhamos ter amor, que nós venhamos ser íntegros, que nós venhamos ter fé para cuidar de pessoas. Deus, nesses últimos dias, Deus pode fazer aquela obra acontecer até com 2 meses, se Ele quiser. Deus pode preparar uma pessoa de fora do país, se quiser, para custear todinha aquela obra. A obra é dele. Nós somos apenas trabalhadores. É Ele que é o dono da obra. É Ele que sustenta a obra. É Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma. É Ele que faz tudo. Deus pode fazer aquela obra lá da noite por dia. Mas Ele falou ao meu coração, enquanto esta obra física estiver sendo construída, enquanto este crescimento físico, essa expansão física estiver sendo construída, que Ele vai trazer um crescimento espiritual para nós. Uma expansão espiritual para nós, sabe por quê? Para você entender mais do que é servir a Jesus. Para você entender mais da palavra de Deus. Não é só fazer teologia, não, que muitas vezes você faz a teologia e o professor te ensina errado. O verdadeiro professor se chama Jesus Cristo de Nazaré, querido. O professor é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então Deus, Ele vai nos ensinar, vai nos preparar para nós termos condições de cuidar de mais pessoas. De pessoas que vão chegar como nós chegamos um dia, todo quebrado, todo destruído pelo inimigo. E nós sabermos acolher essas pessoas. Deus vai nos ensinar. Eu estou falando que Deus vai nos ensinar. Eu estou me incluindo. Deus vai nos ensinar a crescer junto com a obra. Não adianta a obra ser construída para 1000 membros e nós também não termos o crescimento também junto com a obra. Vamos crescer juntos, queridos, para a glória de Deus. Não importa se seja a obra pronta com 2 meses, com 1 ano, com 2 anos, quem sabe é Deus. Como eu disse aqui agora, se Deus quiser, essa obra pode ficar pronta até com 1 mês, se Ele quiser. Ele pode preparar uma pessoa para enviar uma empreiteira lá, com vários trabalhadores, e colocar aquela obra de pé. E nós glorificarmos o nome do Senhor. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele quer nos preparar. Ele quer preparar mais pessoas aqui como obreiros. Ele quer preparar mais pessoas aqui como para estar aqui no louvor. Às vezes tem 10 pessoas cantando, mas não vai dar conta, meu irmão. Não vai dar conta. O pastor Fernando sozinho não vai dar conta. Vai ter que levantar mais pessoas para estar ajudando ele. Não dá conta. Então foi isso que Deus falou no meu coração. Vai haver o crescimento geral. O crescimento não só físico, não só da estrutura, mas um crescimento também nosso. Igreja espiritual. O espiritual também vai crescer. O espiritual também vai ter uma expansão que você mesmo vai entender. Você mesmo vai sentir mais vontade de ler a Bíblia. Nós vamos sentir mais vontade de orar. Nós vamos sentir mais vontade de pedir a Deus para nos preparar. Porque nós de nós mesmos, queridos, nós não estaríamos nem aqui. Foi a misericórdia de Deus que nos alcançou.
Foi a misericórdia de Deus que um dia olhou do seu alto e sublime trono. E ele falou: eu vou naquela terra. Eu vou viver lá como humano. Eu vou passar porque eles passam. Vou passar pela dor. Vou passar pela dificuldade. Vou passar pela fome, como ele foi tentado. Mas em nenhum momento ele pecou, queridos. Ele está nos ensinando aqui, nesta noite, que nós devemos crescer. Para que nós, quando nós chegarmos num templo maior, nós estamos também crescidos espiritualmente. Nós estamos preparados espiritualmente. José, queridos, anda rápido, senão passa da hora. José, de repente, depois de 2 anos, o faraó teve um sonho. Cenário preparado por Deus. Tudo na sua vida é um cenário preparado por Deus. Quando você pensa que vai dar tudo errado, meu irmão, daqui a pouco Deus coloca a mão e fala: agora está na hora de eu mudar a sua história. Está na hora de tudo começar a dar certo. Está na hora de tudo começar a dar certo. De repente, mas João, ele nunca deixou de acreditar. José é um exemplo para nós de fé. José nunca deixou de acreditar. José chegou a falar: se vir sobre mim o bem ou o mal, é Ele que cuida de tudo. Quem cuida de tudo é Ele, meu irmão. De repente, 2 anos depois, José já tinha ficado 11 anos nesse sofrimento. 2 anos depois, Deus faz Faraó sonhar um sonho. E esse sonho, feiticeiro não conseguiria desvendar. Nenhum mago daquela época, nenhum. Somente o Deus de Israel. E de repente José é chamado. Depois de 2 anos, Deus fez Faraó sonhar esse sonho. Aí o copeiro chega e fala: ó, tem um lá na prisão, que ele é o único que vai poder revelar esse seu sonho. Então manda chamar José. Olha o crescimento de José chegando. Olha o seu crescimento chegando. Olha o crescimento da comunidade evangélica Fogo do Avivamento chegando. De repente chama José. Aquele menino que foi com 17 anos, começou o seu sofrimento. Imagina, José começou a sofrer com 17 anos. 17 anos. E de repente, José só é chamado na presença de Faraó para ser honrado com 30 anos de idade. Deus está nos ensinando que nós temos que aprender a esperar nele. Não é fácil, mas temos que esperar. De repente José chega, Faraó conta seu sonho, vocês já sabem. Ele conta que a vaca magra engolia a gota. Você sabe do sonho todinho da espiga de milho ressequida, devorava a espiga bonita. E de repente Deus, usando José só não revelou o sonho, mas José também já deu a solução para aquele sonho. Eu no meu trabalho, pastor Ângelo, veio um rapaz de São Paulo e ele é separado da esposa, né? Há muito tempo. E ele não é cristão ainda. Ele disse que já foi cristão, afastou. Mas aí ele chegou para mim, olhou para mim e falou assim: você é crente? Eu falei: eu sou servo de Deus. Estou precisando de um favor seu. Pode falar. Ele falou assim: eu quero que você unge meu carro. Nem me conhecia. Primeiro dia que ele me viu, ele pediu para mim ungir o carro dele. José
quando ele chegou na casa de Potifar. Potifar não conhecia, ele era um escravo, ele era um judeu, não tinha nada a ver com os egípcios. Mas de repente, ele confia. Mas, de repente, aquela confiança acabou. Talvez as pessoas não acreditam no seu chamado. Os irmãos de José não acreditavam em José. Eles já sabiam que ele estava morto. De repente, quando José chega perante Faraó, e José revela aquele sonho ali, ainda dá as coordenadas do que teria para ser feito naqueles 7 anos que haveria de fome. E de repente vem a honra de Deus. De repente vem o crescimento de Deus na vida de José. Quando o Faraó ouve José falar, ele não tem dúvida. Esse verdadeiramente é o homem de Deus. Será que as pessoas podem olhar para nós e dizer verdadeiramente esse é um verdadeiro homem de Deus? Essa é uma verdadeira mulher de Deus? Quando José revela aquele sonho, Faraó não tem mais nenhuma dúvida. Este homem vai ser levantado como governador do Egito. Eu só vou ser maior do que ele no trono. José era a maior autoridade da maior potência da época, que era o Egito. Ele era o segundo maior. Faraó só era maior do que ele no trono. É isso que Deus faz, queridos, para quem não olha para trás. É isso que Deus faz para quem persevera. É isso que Deus faz para quem não nega, para quem não fraqueja. Para quem, queridos, não olha para trás. José foi honrado em uma terra estranha. José foi honrado em uma terra estranha, mas olha tudo que José passou. Pergunta para o pastor uma hora, senta com ele e olha tudo que essa igreja passou desde o início. A dificuldade. Mas vai chegar lá. Da mesma forma que José chegou lá, no topo, essa igreja vai chegar. Mas é para a glória de Deus e você vai chegar junto. Eu disse que não só vai crescer a expansão da igreja, o prédio da igreja, mas a igreja, você, eu, nós vamos crescer juntos. E quando as pessoas entrarem pelas portas, vão ver a glória de Deus se manifestar através das nossas vidas. É isso que falta, queridos. Quando a irmã estava louvando aqui, eu senti a presença de Deus. É isso que nós temos que sentir no momento do louvor. Não é olhar a vestimenta do irmão, da irmã, não. É isso que nós temos que sentir, queridos. Quando um pregador estiver pregando, quando o louvor estiver aqui louvando a Deus, tiver ali o baterista, tiver aqui o vocalista, tiver aqui o instrumentista, o guitarrista, eles têm que estar aqui para adorar a Deus, levar a igreja a adorar a Deus e não para serem adorados. É isso que nós temos que entender. Nós sem Deus, nós não somos nada, meu irmão. Vocês estão aqui por causa dele. Vocês estão aqui porque ele trouxe vocês até aqui. Nós estávamos lá no mundo, pecadores, perdidos, nas trevas, e ele nos tirou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para nós fazermos a diferença. Dessa igreja, está havendo um crescimento nessa igreja, crescimento físico, um crescimento, uma expansão enorme. E Deus falou comigo que nós temos que crescer junto com a igreja. Nós temos que crescer juntos, na graça e no conhecimento. Porque Deus vai nos honrar. Deus vai honrar cada um de vocês sem exceção, querido. A cada um de nós sem exceção. Desde que nós sejamos fiéis a Ele.
Porque Deus tem os olhos de chama de fogo. Eu não posso enganar Deus. Ninguém pode enganar Deus. Então vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, para quando nós estivermos em um ambiente maior, nós sabemos nos comportar. Quando nós formos visitar alguém, nós sabemos as palavras que podem sair da nossa boca. Quando nós formos visitar um casal, nós sabemos o que nós podemos falar. Porque é Deus que vai nos capacitar. Não estou dizendo que ninguém é melhor do que ninguém, nós todos somos iguais para Deus. Deus quer usar a todos, sem exceção. Deus quer salvar a todos, sem exceção. Entenda isso nesta noite. Então começa, queridos, a pedir a Deus: Deus, eu quero crescer, Senhor, juntamente com a obra. A obra vai ser expandida, as tendas vão ser alargadas. E eu quero crescer, meu Deus, na graça e no conhecimento, para que eu possa ter condições, Senhor, de trabalhar nesta obra, de ajudar nesta obra, de ser um ajudador do Senhor. Coloque sobre seus pés, queridos, em nome de Jesus. Uma palavra rápida, queridos. Uma palavra rápida. Eu tenho certeza que Deus falou com você. Tenho certeza porque Deus falou comigo, queridos. O mesmo Deus de José, Ele está neste lugar. O mesmo Deus que tirou José, cuidando de ovelhas, e tornou ele o segundo homem mais poderoso do Egito. É o mesmo Deus que está aqui esta noite. É o mesmo Deus, queridos. É o mesmo Deus que vai te abençoar. É o mesmo Deus que vai te usar aonde você for. Ele vai colocar palavras na sua boca. Aonde você for, Ele vai te usar. Seja para pregar, seja para louvar, seja para orar por alguém, Ele vai te usar, para que o nome dEle seja glorificado. Porque tudo é por Ele e para Ele. Queria convidar a serva do Senhor para estar louvando aqui nessa noite. Oh, alamagaço e anda alamagaço. Feche teus olhos, querido, já estamos finalizando. Feche teus olhos por um momento. Feche teus olhos por um momento. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluias. Jesus, Ele está na casa, queridos. Jesus, Ele está neste lugar. Oh, alamagaço e anda alamagaço, segue meio cachei, alá. Tu és santo, Jesus. Oh, alamaço e anda alamaço. Oh, Deus, nos capacita, Jesus. Nos dá direção, Deus. Nos ensina, Deus, a ser pessoas melhores, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Sem Ti, meu Deus, nós não somos nada. Oh, alaço e anda alamagaço. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Alamagaço e anda alamagaço. Oh, aleluias. Deus está nos preparando, queridos. Deus está nos preparando para uma grande obra. Oh, alamagaço e anda alamagaço. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és santo. Oh, fecha teus olhos, queridos. Adore teu Deus. Adore Ele. No momento que você adora, Ele derrama a graça dEle sobre a sua vida. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande e em apenas um instante faz o impossível se materializar. E o meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará.
totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Ele faz obras completas, Ele faz. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Aleluias. Glória a Deus. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus Aleluias. não falha, não, Glória a Deus. eu não vou duvidar. Eu sei que por Aleluias. completo fará. Oh, aleluias. Glória a Deus. Aleluias.
É o que foi pregado, queridos. Ele é Deus de obras completas. Além dele trazer o crescimento físico, ele vai trazer o crescimento espiritual para nós. Além dele trazer o crescimento físico, ele vai trazer o crescimento espiritual. Deus é Deus de obras completas, amém? Ele vai fazer a obra completa para a glória dele, amém? Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Aplaudo Jesus mais uma vez, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Essa palavra, quando fala da história de José, né? Eu fico muito assim, atenta, porque quanto mais você ouve, mais Deus fala conosco, né? Eu estava ali sentado e o Espírito Santo falava comigo. Que José, ali quando estava dentro da cisterna, ele não tinha como andar, a não ser em círculo. Ele só andava em círculo dentro do buraco. Quando o pastor pregou sobre o crescimento e expansão, chegou o momento certo, o Senhor tirou José, deixou ele, parou de andar em círculo dentro daquela cisterna, tirou ele, mesmo sendo levado para ser escravo. Ali ele ia começar a expansão para a vida dele, até chegar onde ele chegou. Então não vamos reclamar, não. Vamos aguentar firme. Está doendo, mas vamos aguentar. Está difícil, vamos evitar murmurar. Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece, Ele sabe de tudo que nós estamos passando. Você só precisa confiar no Senhor. Só precisa confiar. Porque você confiando no Senhor, você está dizendo, Senhor, eu tenho fé. E a fé é aquilo que você está esperando, mas você não está vendo. Mas nós estamos esperando, né? E eu tenho certeza que Deus, Ele vai entregar a vitória. E nós vamos entrar 2026 crescendo, como o pastor Zé Castro falou, crescendo, vendo a igreja crescer e vendo também cada um de nós crescer juntos, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, todo mundo já está de pé? Coloca a tua mão assim, vira a sua mão lá para a sua casa. É muito bom abençoar a casa da gente todos os dias, né? Senhor Deus e Pai, abençoe a casa desse irmão, Pai. Ó Pai, passa com teu sangue sobre as portas e janelas dessa casa. Meu Deus, continua guardando essa casa, guardando os familiares, cada pessoa que mora nessa casa, que seja guardado pelo Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha converter aquele dessa casa que ainda não é, Pai, crente, mas que o Senhor venha fazer com que essa família todas venha servir o Senhor. Nós abençoamos a sua casa, abençoamos a minha casa, a nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra a tua mão, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus? Vê quem vai aceitar Jesus. Glória a Deus. Amém? Tem alguém para entregar a sua vida para Jesus hoje, irmão? Quer fazer uma aliança com Deus, aceitando Jesus como Salvador? Não tem? Amém. Olha, nós estamos agora, amanhã já é a véspera do Natal, né? Algumas pessoas comemoram do dia 24 ao dia 25, mas quinta-feira, dia 25, nós não teremos o culto, porque nós queremos deixar que você esteja com sua família, celebrando este momento tão especial, lembrando que o maior presente deste Natal não é o bombom, é Jesus. E que Jesus possa estar na sua casa cada dia mais e que você possa ter um Natal abençoado em nome de Jesus, amém?
Então eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, que Deus possa abençoar e que seja um momento muito especial com toda a sua família, em nome de Jesus. Nós estaremos retornando no domingo, lembrando que os jovens vai ter o último culto também. O último culto dos jovens nesse ano vai ser sábado que vem agora, amém? Então nós estaremos retornando nos cultos aqui no domingo pela manhã. Nós estamos cancelando, né, temporariamente o culto de manhã, devido a nós estarmos todos os final de semana na obra. Então, a partir desses próximos domingos, só domingo à noite, nós estaremos aqui. Neste domingo agora, vai ser o último domingo do ano, irmão. Então vai ser uma benção. Vamos estar aqui adorando a Deus todos juntos, em nome do Senhor Jesus, amém? Então eu aguardo você, sua família, para estar conosco neste domingo agora, para a glória de Deus, amém? Em nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor. Pegue na mão do seu irmão, dê um abraço nele e despeça ele com a paz do Senhor Jesus. Vai com Deus e até domingo, em nome de Jesus.